Olá, muito boa tarde. Você está com mais um Panorama Brasil no ar, acompanhando aqui as notícias de todas as regiões do país. Hoje vamos falar do que acontece em Pernambuco e também no Distrito Federal. Os companheiros Vitor Assis e Renan Arruda estão aqui conosco. E antes da gente começar com as notícias, falar para você que está ligado na Causa Operária TV. Se não estiver inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você está gostando, então é só curtir e compartilhar. Ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe. Bom, nós demos destaque aqui hoje para uma notícia de Pernambuco que confirma, né, aquilo que o nosso partido vem dizendo já até mesmo antes das eleições, conhecendo bem a situação das eleições municipais no país. A notícia que confirma a fraude eleitoral, né, o governo do PSB tem 62% de rejeição, mas, né, João Campos foi eleito no Recife contra o PT. Então vou pedir para o companheiro Vitor explicar isso daqui a pouquinho, mas antes vamos fazer um comentário aqui sobre a situação no Distrito Federal. Nós comentamos na segunda-feira com o companheiro Ricardo Machado o problema do aumento da contribuição previdenciária. A primeira notícia que havia saído é de que isso daí seria de 3%, né? Mas o companheiro Renan vai explicar para a gente como fica a situação dos aposentados, em particular de professores, né? E como eles estão reagindo a isso e qual é o verdadeiro valor, que gira aí em torno de 186%. É isso mesmo, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Isso aí é uma grande, digamos assim, né, os trabalhadores aposentados, principalmente, né, a reforma atingiu, obviamente, os trabalhadores da ativa, mas atingiu em cheio os aposentados. Então, foi um assalto, assim, fenomenal. Coisa assim que eu acho que o Bolsonaro não conseguiu fazer em nenhuma esfera, do serviço público nacional. Em que consiste fundamentalmente o assalto? A campanha que foi feita sobre a reforma da Previdência, eu estou tentando aqui, por exemplo, uma matéria do próprio site do GDF, que falava o seguinte, né? Que a alíquota, isso aqui foi logo depois da reforma da Previdência, tá certo? Que é aprovado na Câmara. Eu vou ler rapidamente um trecho que fala o seguinte: na Câmara Legislativa do DF, o projeto sofreu modificações. A redução final do PLC aprovado pelos parlamentares é um substitutivo que prevê contribuinte variante conforme a remuneração dos segurados até o máximo de 14%. Agora o texto seguirá para apreciação e sanções do governador Ibanez Rocha. Então, toda a campanha que foi feita pelo GDF girou em torno do problema de que o reajuste seria de 11% para 14%. Como é que funcionava antes no caso do servidor aposentado? Tem o teto da Previdência, que hoje está em torno de R$ 6.100, e a contribuição vinha a partir desse valor. Era cobrado 11%, tá certo? Então, em tese, pelo que eu acabei de ler para vocês, né, toda a propaganda do governo é que esses 11 seguiria a mesma regra, né, e esses 11 se transformariam em 14%. Na verdade, não foi nada disso, né? O que aconteceu foi o seguinte: eles tiraram aí o valor básico de um salário mínimo, onde não tem o desconto. Entre o salário mínimo e esse teto da Previdência, que é de R$ 6.100, eles aplicaram uma taxa de 11%, né? E acima desse valor do teto foi aplicado uma de 14%. Né? Então você imagina, a conversa era que sofreria um aumento de 3%, e nós temos aí casos aí de 186%. Então o professor, por exemplo, pagava, nós estamos tirando um material denunciando isso aí, um professor que pagava, por exemplo, R$ 430, tá certo? Esse professor vai passar a pagar R$ 1.104,29. Esse é um caso, né? Quer dizer, um aumento aí de 150 e poucos por cento. É variável, né? Tem um outro caso aqui, deixa eu ver se eu localizo,
de uma professora que vai pagar, que é esse 186% de reajuste, né? Quer dizer, de R$ 350 que ela pagava, vai passar para R$ 1.101. Quer dizer, isso aqui está deixando empolvoroso o servidor público do GDF. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o fundamental disso é o seguinte: teve um golpe, né? O governo manipulou as informações durante todo esse período aí. Rapidamente um detalhe antes de concluir. Que a promessa, o que foi acordado na Câmara Legislativa é que isso seria cobrado só a partir do ano que vem. Eles já cobraram agora na folha de novembro. Então, isso é a primeira questão, né? Então, teve esse golpe do GDF. Mas tem uma questão que é fundamental, que não dá para a gente deixar de falar, que foi a política das direções sindicais, dos parlamentares de esquerda, né? Quer dizer, não é que os sindicatos não denunciaram. Eu fui fazer uma pesquisa, nós estamos tirando esse material, né? Vamos fazer uma pesquisa. De fato, saiu o sindicato, por exemplo, dos professores, eles, à época, colocaram lá como que seria o plano, né? O que estava em votação na Câmara. O problema não é você colocar, o problema é ter, de fato, uma campanha que você use para denunciar a população, porque você imagina o seguinte: os sindicatos estavam fechados, tá certo? Como estão até hoje, né? O Simpro, por exemplo, só reabriu as portas para fazer uma assembleia de prestação de contas. Todas as outras, por incrível que pareça, de orçamento. Todas as outras assembleias são virtuais. Essa, sabe-se lá por quê, foi presencial. Mas fora isso, o sindicato fechado 100% o tempo todo, né? O único informativo que tinha era a própria página do sindicato na internet. Campanha zero, né? Então você tem ali uma matéria falando, o que isso vai chamar a atenção das pessoas, né? Quer dizer, então assim, teve o golpe do governo, sem sombra de dúvida que teve, mas esse golpe foi possível, só foi possível por conta da absoluta paralisia das direções sindicais. Isso aí a gente é muito evidente, né? Isso aí é tal qual, por exemplo, para os próprios processos de privatização, né? Você passou o ano todo, tem dois, por exemplo, o caso da SEB, tem 2 anos que a SEB está sendo anunciada aí que vai ser privatizada, praticamente 2 anos. Às vésperas do leilão é chamada uma greve. Quer dizer, na verdade, é mais ou menos assim, parecido com o que ocorreu aqui agora, né? Talvez essa situação da Previdência seja até pior, porque sequer foi chamado uma assembleia para discutir, né? Então, tem essa situação que é muito grave, né? Você imagina o aumento aí no desconto, tem uma indignação muito grande na categoria, e eu acho que esse problema vai escalar, né? Eu acho que isso aí vai. Os servidores estão acordando para agora, né? Para você ter uma ideia, uma campanha que foi feita pela própria direção do sindicato nesse período aí era no sentido de que tinha sido uma vitória garantir o desconto só a partir de fevereiro. Quer dizer, até essa vitória, o governo, que não é vitória na verdade, né? Mas seria prorrogar, vamos dizer assim, o ataque, nem sequer isso aí, né? O governo respeitou, né? E é óbvio que ele não respeitaria, porque diante de uma paralisia total da direção do sindicato, por que não meter a faca, né? É até bom você meter é uma política geral da direita, meter a faca no final do ano, porque aí tem os amortizantes, né? Tem Natal, tem Ano Novo, tem confraternização universal, né? E o ataque do governo, né? A perversidade do governo fica diluída aí no meio do amor e da paz, né? Que é representado pelas festas de final de ano. Tá certo. Bem, vamos ver então a situação em Pernambuco. Vamos aí, antes da gente falar da nossa pauta política, vamos falar como a política de outro ponto de vista, né? Problema da pandemia. Pernambuco está com 88% da ocupação das suas UTIs, né? A gente vem discutindo aqui, caso a caso, cada um dos estados, cada uma das regiões do país. Então, pergunto para o companheiro Vitor, que mais? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. A gente sempre, quando discute aqui o problema da pandemia em Pernambuco, a gente sempre faz
o destaque, né, de que é um dos estados mais atingidos aí pela doença. No momento são 9.186 mortes a vírus e um total de 192 mil casos, né, junto com o Ceará, e estaria como um dos principais estados da região Nordeste em relação à pandemia de coronavírus. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também acompanha as medidas criminosas que o governo do estado e a própria prefeitura do Recife vem tomando, no sentido de abrir completamente a economia e jogar a população no meio do coronavírus. Até as aulas estão sendo retomadas, até as crianças, né, do nível mais básico de ensino já retomaram, né, as aulas, pelo menos no ensino privado. A gente discutiu isso aqui no programa anterior. E a notícia que a gente tem é de que já há uma lotação de 88% dos leitos, que acompanha aí uma tendência nacional, visto que no caso do Rio de Janeiro, a notícia é de que já não haveria mais vaga para internação por Covid-19. A gente também tem que ressaltar que ter 88% de ocupação nas UTIs não quer dizer que o Estado ainda não tenha atingido a sua máxima capacidade, que diz respeito às pessoas estarem doentes por coronavírus. É sempre preciso lembrar que há todo um esforço para não levar as pessoas para a UTI, para não levar as pessoas para a internação, justamente para que esses números aqui não apareçam, né, e também para dispensar o Estado de suas obrigações. A gente acompanhou durante toda a pandemia uma propaganda que as pessoas não deveriam ir para o hospital, só deveriam ir quando estivessem morrendo, tudo mais. Para que se tenha uma ideia da aceleração aqui do número de casos, no dia 1º de novembro, a taxa estava em 85%, no dia 1º de dezembro, né, há uma semana, a taxa estava em 85%. No último dia 6 já pulou para 87%, e agora nós estamos em 88%. Outra coisa importante de colocar aqui é que o Hospital da Restauração, certamente o hospital mais conhecido da cidade do Recife, nesse hospital os familiares estão denunciando que há superlotação e precariedade na estrutura do hospital. Se o principal hospital está desse jeito, é de se esperar que, na verdade, o número pode até aparecer aí como 88%, mas a realidade é que já há uma superlotação. A gente só está nos hospitais para saber exatamente qual que é a realidade, mas a realidade não é nem um pouco positiva. O coronavírus continua matando as pessoas, continua se espalhando, e no que depender do Estado não vai mudar em nada a situação. E passando, não sei se o vídeo está congelado aqui. Não, tá ok. Tá bom. Bom, a imagem estava congelada para mim. Pergunto para o companheiro Renan, né? A outra ponta disso daí é a tempo de impor, né, as velhas restrições já ultrapassadas pela própria crise dos governos, no caso do DF, com o crescimento dos casos e a ameaça, né, de dar poder à polícia militar para fechar indiscriminadamente, fechar de acordo com a sua própria decisão, né? Como é que se diz? Estabelecendo aí que o policial vai ser mesmo, né, o juiz, o júri e o carrasco, agora também aplicando isso à pandemia. Renan, como é que fica isso daí? Então, Rafael, primeiro lugar é o seguinte, né? Assim como o Vitor colocou aí a questão de Recife,
a evolução do Estado e tudo mais, a evolução aqui no DF é a mesma coisa. Nós já estamos aqui, o índice, né, que é aquele ponto número 1, onde a expansão passa a ser, né, a escalada é muito maior, né, já está se aproximando desse índice 1, né, já são mais de 4.000 mortos no DF, nas últimas, já ultrapassou a barreira das 1.000 infecções diárias, né, no pico aqui nós chegamos a ter em torno de 2.000, né? Quer dizer, nós estamos novamente caminhando para uma situação de muita gravidade e, obviamente, né, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco, né? Os maiores índices de morte, né, estão justamente na periferia do DF. Nós temos aí, por exemplo, na região de Sol Nascente, que já foi considerada a maior favela aberta do mundo aí, né? Hoje é uma região administrativa do DF, o índice de letalidade lá do vírus é de 4 para cada 100 doentes, né? Então, assim, é um índice altíssimo, 4%, né? Em segundo lugar, está numa cidade também, outra região administrativa próxima ao Sol Nascente, que é a Ceilândia, que gira em torno de 2%, né? 2,5%, né? E para só se ter uma ideia, né, nas regiões mais do Lago Sul e outras mais privilegiadas aqui, como o Sudoeste Octogonal, uma outra região aqui de Brasília, é de 0,71, ou no Lago Sul, que é de 1,04. Né? Quer dizer, dá para mostrar exatamente quem é que morre, né, de fato com a pandemia. E acho que isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, essa continuação, ou nova onda, ou novo repique, seja lá o que for que esteja acontecendo aí, só demonstra o seguinte, que assim como antes, o que foi feito antes, que não foi nada, também era muita demagogia, muita farra, muita farsa, né? Porque não tem política nenhuma para isso. É assim, estava o Deus dará, e agora essa nova situação só confirma isso aí. Então, duas questões chamam a atenção aí aqui no DF. A primeira é o seguinte, né? O Ibanez, muito preocupado com a Covid-19, acabou de decretar aí que as empresas podem diminuir seus ônibus, né, em circulação nesse final de ano, né, porque não tem, o movimento caiu, etc. e tal. Quer dizer, é muita preocupação com a pandemia, né? Uma frota que já é absolutamente, vamos dizer assim, não atende, né, a população de fato, ainda vai ser diminuída por conta do período de final de ano. Ele está muito preocupado com a Covid. Em segundo lugar, foi isso que você colocou, o problema da repressão. Como ele está muito preocupado com a Covid, agora ele quer aprovar aí uma lei que dá poderes à polícia militar a fechar os bares, né? Bom, você imagina o que vai acontecer na periferia da cidade, no Sol Nascente que eu acabei de citar aqui, né? Como que a polícia vai chegar lá para, né, fechar os bares, né? Diferente, talvez aqui na região nobre, no Lago Sul, eles vão ser muito cordatos, com certeza vão ser muito cordatos, né? Na periferia da cidade a gente sabe como é que é, né? Tanto um como no outro caso, obviamente, é uma falsificação de tudo, porque primeiro é você ampliar já os poderes de um aparato de uma repressão enorme. Em segundo lugar, que é uma demagogia muito grande, né? Como se isso fosse de fato, ou seja, você está reprimindo a população, supostamente porque a população seria culpada do aumento da pandemia, né? Quer dizer, quando o poder público está absolutamente aí entregue, sabe-se lá o quê, né? Então é essa situação aí, é uma gravidade tanto quanto aí do Recife. Eu não sei se eu coloquei aqui, a gente já ultrapassou as 4.000 mortes, né? O grau de letalidade aqui da doença, se não me engano, só está atrás do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é uma situação muito grave aqui no DF. É isso aí. Ok. Bom, notícias como essa você acompanha aqui no Panorama Brasil e no Diário Causa Operária também,
além da programação da Causa Operária TV, você acessa o nosso jornal todo dia no ar, desde 2003, em causaoperaria.org.br. Vamos lá, então, para a situação política, dessa vez aqui no Nordeste, que eu acho que resume bem o que está por vir, né, o que já está acontecendo e o que está por vir em todo o país. Antes da gente falar da fraude, vamos falar da malandragem, né? A Assembleia Legislativa de Pernambuco reelegeu, né, Heriberto Medeiros, do PP, com o apoio da esquerda. É um avant-première do que vai vir aí para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado Federal? Certamente é um aperitivo para o que a gente vai ver nas eleições do parlamento, né? Já saiu hoje, inclusive, uma matéria da imprensa burguesa dizendo que a esquerda teria sinalizado a Rodrigo Maia que iria votar no candidato que ele escolhesse. Então, já não basta você se submeter à direita ao ponto de votar no Maia, você votar até mesmo no candidato que ele mandar, né? É até um retrocesso, né? A gente, em 2018, denunciou que era uma capitulação votar no candidato como Haddad, porque era o candidato que o Lula apoiava. Agora a gente está denunciando aí o fato que a esquerda vai apoiar o candidato que o Maia. A questão da Alep é o seguinte: por muito e muito tempo, quem comandava a Assembleia Legislativa de Pernambuco era um cidadão chamado Guilherme Uchoa, né? Que, como é comum, era um elemento ali do chamado Centrão, né? Que transitava entre os principais partidos da burguesia e que fazia acordo aí com a esquerda e indo aí do PCdoB, às vezes do PT, até o próprio PSDB. Acho que a maior parte do tempo ele estava no PDT. Até, né, ele vir a óbito, né? Acho que ele foi presidente por 6 mandatos, coisa assim. Aí chega um momento que até mesmo esses presidentes vitalícios, eles morrem. E aí está iniciando aí o seu novo império o Heriberto Medeiros, do PP, que era o presidente da Alep, que acabou de ser reeleito. O que chama a atenção, no caso do Heriberto Medeiros, é o seguinte: ele é um cara do PP, né, do partido golpista, do Maluf, o antigo partido Bolsonaro, etc. E é o principal articulador acaba sendo o principal articulador do governo na Alep, né, porque a Alep ela é governista e a Alep aprova os projetos do governador Paulo Câmara do PSB por meio da ação do Heriberto Medeiros. Então ele é o cara do governo do PSB na Alep, né? Um articulador entre o PSB e as demais forças na Assembleia Legislativa. E aí ele foi reeleito com a votação bastante expressiva. 31 votos a favor da candidatura dele, 14 votos a favor de uma outra candidatura, do PTB, um voto nulo e uma abstenção. Isso daí dá um total de 47 deputados. A Alep tem 49 deputados, né, sendo que 2 deles não participaram da sessão, um candidato do Republicanos e outro do PROS. Ou seja, dos 47 que participaram da eleição, apenas 2 não votaram nem no PP nem no PTB. O que quer dizer, então, que nós temos um total de 45 deputados votando ou no PP ou no PTB. Ou seja, na direita golpista, né? E aí não tem nem muita diferença entre um e outro aí. E o que acontece? A esquerda, na Alep, ela tem 5 deputados. 3 do PT, 3 do PT, um do PSOL e um do PCdoB. Se somente teve um voto nulo e um voto em branco, considerando que eles tenham vindo da esquerda, que a gente também não sabe se veio ou não, a esquerda teria
que obrigatoriamente ter destinado pelo menos 3 votos, ou para ajudar a reeleger o Herberto Medeiros, ou votando no candidato que não iria ganhar, que é igualmente golpista, que apenas participou da eleição para sair aí como primeiro secretário da mesa do candidato PTB. Uma vergonha. Também cabe destaque que a esquerda não tinha um candidato, então só reforça o fato de que os deputados da esquerda votariam em algum deles dois. E mostra a colaboração total dos setores mais direitistas da esquerda, né, sobretudo ligado aos parlamentares, em colaborar com a direita golpista. Só um último comentário em relação a isso. A gente teve recentemente a eleição para prefeito do Recife. O PT lançou a melhor candidato que poderia lançar na cidade desde pelo menos 12 anos, uma candidatura forte. E como resultado, o PT não aumentou o número de representantes na Câmara dos Vereadores, só quem aumentou o número de vereadores eleito foi o PSOL, que não tinha candidato. E mesmo assim, os candidatos que o PT elegeu, dos 3 candidatos, dos 3 vereadores, o PT já tinha 3 vereadores, apenas um é da ala mais marilista-lulista. Um outro é um elemento mais de centro e o outro é um elemento da ala direita do PT. Irmão do Oscar Barreto, ligado a Humberto Costa e tudo mais. Ou seja, quem controla aí os poucos representantes que a esquerda consegue eleger são, em quase toda a sua totalidade, são membros da ala direita da esquerda pequeno burguesa, né? Da esquerda parlamentar. Bom, para a gente encerrar, um comentário sobre o outro tema, né, político aqui, destacado em Pernambuco, que é a confirmação, né, o documento, vamos dizer assim, a prova material da fraude. Né? O governo do estado com 62% de desaprovação e o prefeito eleito, né, ligado ao governo do PSB. Logicamente que há aí, né, aquela variação, porque nessas eleições aqui o índice de abstenção, votos brancos e nulos, foi o maior eleitor, né? Mas, mesmo assim, né, por que desaprovar, por que amar aquele que você odeia, né? Pergunto para o companheiro Vitor. Exatamente. Saiu aí digamos que um balanço da imprensa burguesa sobre a gestão geral do Júlio, né, que foi prefeito do Recife está terminando agora o seu mandato, né, durante 8 anos. No próprio balanço dá para ver que não tem nada, né, não tem um legado. E a própria matéria apresenta que ele tinha uma reprovação de 62%. Uma reprovação, inclusive, num cenário, né, de que a burguesia não está incentivando uma polarização política, que a esquerda passou aí meses e meses e meses numa posição muito reacionária e conservadora, de ficar em casa e não sair às ruas, de se aliar e elogiar golpistas, etc. Então, nesse cenário aqui, 62% dos recifenses desaprovam a gestão do Geraldo Júlio. E o que a gente viu é que 55% dos recifenses, na verdade, decidiram votar em João Campos, do PSB, que é o terceiro mandato do Geraldo Júlio. Então, há uma contradição total aí, porque esses 62% desaprovam, né, no máximo, considerando aí que haja uma parcela aí de pessoas que consideram o governo como regular ou coisa do tipo, mas no máximo 38% estaria disposta a ver novamente um governo do PSB. Mas não é isso que se expressa nas urnas. Esses 38% aí quase foi visto no primeiro turno, inclusive.
tamanha a fraude eleitoral. Bom, só comprova que os números não batem, né? Os números da realidade e os números das eleições não batem de maneira alguma. Também é importante destacar que 62% não é real, certamente a desaprovação é muito maior. O que foi feito aí foi uma fraude escancarada. A própria fraude, no caso do Recife, ela foi. A burguesia nem conseguiu esconder que era necessário uma fraude gigantesca. Então comprou voto na cara de pau, fez boca de urna, tá? Uma série de vídeos comprovando tudo. E aí tá mais um elemento para mostrar que, no fim das contas, essas eleições não serviram de nada. Como falou a vereadora eleita pelo PT, justamente a vereadora da ala mais marilista do PT em Pernambuco, Aliana Cirne Lins, se a Justiça Eleitoral não anular as eleições, ela pode fechar as portas. Bom, já podia fechar há muito tempo, porque a Justiça Eleitoral só serve para atender os interesses da burguesia, mas o que ela falou é correto. Foi uma fraude total, e o fato de que o PSB, odiado pela população, foi reeleito, só comprova essa fraude. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação, os comentários, as informações dos companheiros aqui, do companheiro Vitor, do companheiro Renan. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV, tem muito mais para hoje e amanhã, a partir do 12h15, a gente está de volta. Até lá.